penso fazer alguns comentários rápidos sobre o itinerário de desenvolvimento do Brasil. Como foi esse processo de desenvolvimento brasileiro? Para nós podermos ter um fio condutor para entender um pouco a importância das coisas que estamos vivendo hoje, a importância das coisas que se encerram na Amazônia Azul e alguns problemas que eu vou colocar em seguida ligados à questão do petróleo, no caso, petróleo na Amazônia Azul. Algumas informações assim rápidas para situar o que me parece ser uma coisa importante. Nós somos um país em desenvolvimento, não somos um país desenvolvido. Então, por que mesmo isso aconteceu? Tem uma certa razão de ser. Comecemos chamando a atenção de que a nossa colonização se deu aí a partir de 1500, 600, 700, né? Vem até 800, quando houve a proclamação da independência, uma marca de muito atraso cultural. Não percamos de vista que no início do século XIX, enquanto na América Espanhola, essa América Espanhola, que é a América do Sul, existiam aproximadamente 2 dezenas de universidades, não existia nenhuma universidade no Brasil. A chamada América Portuguesa não fomentou nenhuma universidade, pelo contrário, segurou. Enquanto que na América Espanhola não foi por esse caminho que as coisas se deram. O período colonial, do ponto de vista do desenvolvimento, ele é marcado por um alvará promulgado no dia 5 de janeiro de 1885. É chamado Alvará da Proibição Industrial. Olha por onde começamos. Começamos com o alvará de Dona Maria I, proibindo que se fizesse indústria no Brasil. E proibindo que se fizesse manufaturas no Brasil. Tudo teria que ser comprado da matriz europeia. Aqui só ficaram abertas 2 coisas: a produção de cachaça e a produção de tecidos grosseiros para vestir escravos e para embalar mercadorias. São as 2 coisas que eram permitidas ser feitas aqui. Esse período colonial, no qual predominou esse alvará, é conhecido como o período da proibição. Na história econômica do Brasil, ele chama o período da proibição. Esse alvará vigorou por 24 anos. Só foi anulado em 1809, quando já tinha 47 anos de iniciado na Inglaterra a Revolução Industrial. A Revolução Industrial inicia na Inglaterra, começa a acontecer em alguns países, e aqui nós estamos proibidos de imitar, quanto mais de fazer alguma coisa criativa, etc. Eu creio que essa é a origem mais remota do nosso atraso industrial. Depois vem o período imperial e da Primeira República. Esse período imperial e da Primeira República muda as coisas. Mudam as coisas porque quando chega o príncipe regente, em 1809, ele acaba com o tal do alvará da proibição. Ele sente a necessidade de começar a fazer coisas industriais aqui no Brasil. E já no meado dos séculos XIX, estabelece-se os setores progressistas brasileiros, estabelece uma chamada Tarifa Alves Branco, isso em 1845. O que é a Tarifa Alves Branco? É a tarifa através da qual todo produto importado que tivesse similar brasileiro pagava 60% de imposto. Todo produto importado que não tivesse similar brasileiro pagava 30% de imposto. Com base nisso, protegeu-se a indústria nacional nascente. E aí aconteceu o quê? Aconteceu a chamada Era Mauá, do Barão de Mauá. Começa a aparecer, então, pessoas que tinham disposições, ímpetos, aptidões para fazer coisas. E o elemento mais extraordinário desse período é o Barão de Mauá, o tal Irineu Evangelista de Souza, que se transformou no maior industrial brasileiro. Para vocês terem uma ideia, ele, na sua época, ele era dono de 8 das 10 maiores empresas do Brasil. Ele, tudo que é coisa que um pouco tem por aí, foi ele que fundou até hoje, inclusive o Banco do Brasil, que depois passou a ser banco estatal, como é hoje, etc. Esse é o período de Irineu, é o período do Barão Mauá. Repare que quando chega em 1860, as pressões, e isso é um dado importante que eu quero chamar a atenção dos senhores. A partir de 1860, a pressão do capital inglês sobre o governo brasileiro cresceu bastante para acabar com essa tal tarifa Alves Branco. Ou seja, diminuir a importação do produto
que é comprado e liberar as portas do Brasil à produção estrangeira. Isso foi feito e, em decorrência, a maioria das empresas do Balão Maá entrou em falência ou foram vendidas para o capital inglês e capital americano. Moral da história que eu quero tirar aqui, a pressão externa contra nós, desde essa época, é grande. E não é através da pressão externa que a gente se desenvolveu, não. Pelo contrário, está aqui. Com a pressão externa, nós liquidamos o maior industrial e o primeiro industrial do Brasil, que era o Barão de Mauá. Um dado também nesse período de primeiro do Império e do início da República, aconteceu aqui no Nordeste brasileiro. Aqui no Nordeste, é bom os nordestinos também terem em conta isso, o princípio da industrialização no Nordeste brasileiro se dá com a presença de uma pessoa chamada Delmiro Gouveia. Aqui perto tem uma cidade chamada Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, em 1913, com grande capacidade industrial, empreendedora, em 1913 ele faz o primeiro aproveitamento hidrelétrico da usina de Paulo Afonso. E com a energia elétrica gerada por ele em Paulo Afonso, uma usina pequenininha que estava lá, até hoje ainda tem o resto dessa usina lá em Paulo Afonso, ele alimentava uma fábrica que ele fez aqui, fábrica de pedra, e a partir daí fazia o que naquela época era muito importante, a linha estrela. Não existia naquela época indústrias desenvolvidas de tecidos, tinha que se costurar todas as coisas, e a linha então era fundamental. O suficiente para o inglês dizer, está demais. E entrou em cena para dizer, olha, quanto é que você quer por essa história aí? Ele não está à venda. Como não está à venda? Eu quero comprar. Se eu quero comprar, tem que estar à venda. E o certo é que desenvolveu-se uma batalha complexa, compra, não compra, compra, não compra, qual é o preço, bote preço, essa coisa toda. Um belo dia, Delmiro Gouveia apareceu assassinado. Não se esclareceu até hoje quais são as circunstâncias, e o certo é que em seguida as fábricas dele, tudo foi vendido ao capital inglês, foi tudo fisicamente destruído e os restos foram jogados na cachoeira de Paulo Afonso. Essa é a história de Delmiro Gouveia. Na Velha República, no resto da Velha República, os esforços de industrialização também foram muito pequenos. Nós nunca desenvolvemos alguma coisa. E aí está aqui presente o professor de academia, e ele vai dizer alguma coisa a respeito, mas acontece que em setembro de 1920 é quando foi criada a primeira universidade do Brasil, a chamada Universidade do Rio de Janeiro, que foi fundada a rigor porque o rei da Bélgica vinha visitar o Brasil, precisava receber o título de doutor honoris causa de alguma universidade. Como não tinha nenhuma universidade, fundaram rapidamente a Universidade do Rio de Janeiro para dar o título de doutor honoris causa ao professor. Isso é o que dá até a Velha República. Depois tem um fato importante na história do Brasil, é chamada Revolução de 30. Com a Revolução de 30, que é com Getúlio Vargas, com toda aquela movimentação dos tenentes, etc., acontece uma mudança, a primeira mudança efetiva no Brasil. Mudanças da linha do desenvolvimento brasileiro. Nesse contexto, o Brasil começa a fazer coisas que até então não fazia. Tipo, funda em 1933 o Departamento Nacional de Produção Mineral. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1936. O Conselho Nacional de Petróleo, em 1938. A Companhia de Segurança Nacional, Volta Redonda, em 1941. A Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. A Companhia Nacional de Álcool, em 1943. A Companhia de Elétrica de São Francisco, em 1945. A Fábrica Nacional de Motores, em 1949. Mostrando que nós entramos, aí sim, numa linha desenvolvimentista firme, que era para fazer as coisas com os nossos recursos e por um caminho que levasse o país à frente. É criado, então, nesse período, as duas primeiras efetivas universidades brasileiras, a Universidade de São Paulo, em 1934, e a antiga Universidade do Distrito Federal, criada por Anísio Teixeira, em 1935, que depois foi extinta. Isso é o primeiro governo Vargas, depois vem o segundo governo Vargas, onde se cria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois veio se transformar em Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e se cria, em 1953, a Petrobras.
Com isso nós ficamos, se juntar todo esse período, e tudo isso é filho da Revolução de 30, nós criamos a base objetiva a partir da qual dá para desenvolver o país. Ou seja, o Estado Nacional Brasileiro, ele surge aí. Não estou dizendo que é o Estado, vamos dizer, que a independência do Brasil. A independência surge no século XIX, 1922, proclamou-se a independência, tudo bem. Mas um Estado desenvolvimentista de base nacional, ele começa com a Revolução de 30. Finalmente, no período aí de meados de década de 50 também, tem o período desenvolvimentista de JK, que foi uma interiorização do desenvolvimento que vem aí para criar o plano de metas. O plano de metas foi o primeiro plano nacional de desenvolvimento que teve no Brasil, um plano de metas. E a meta principal era construir Brasília. E construiu dentro do prazo estabelecido. Foi também nesse período que se cria a Sudene, Furnas, Três Marias, e a refinaria Duque de Caxias. Repare bem que o Brasil estava entrando num eito assim, de criar coisas infraestruturais importantes. É quando acontece o regime militar. O regime militar aparece e encaminha-se no sentido de projetos indutores de crescimento. Acrescenta-se a tudo que tinha sido feito até então, do ponto de vista do desenvolvimento, as usinas nucleares, Itaipu, o aproveitamento da bacia de Campos, que é quando a Petrobras já tinha descoberto a bacia de Campos, então todo o desenvolvimento posterior da bacia de Campos, o Proálcool, a Ferrovia do Aço, a Transamazônica, todos eram esforços no sentido também desenvolvimentista. Isso deu, um pouco mais à frente, num contexto determinado em que existia disponibilidade de capital internacional, em que nós aumentamos a nossa dívida, mas redundou no chamado milagre brasileiro, onde nós, em 1972, chegamos a ter um desenvolvimento da ordem de 14%. Daqui a pouco eu falo mais sobre esses tipos de desenvolvimentos que teve no Brasil. É mais do que o desenvolvimento chinês de hoje. Introduziu-se conceitos tipo modelo tripartite para desenvolver a petroquímica, e com isso nós passamos a ter um parque petroquímico brasileiro e etc. Bom, as coisas estavam andando assim nesse patamar, quando começa a década de 80 e a década de 90, e aí as coisas mudam num sentido diferente. Passa a ser objeto do processo, do que se pretendia, a desnacionalização e a privatização dos parques fabris nossos. E aí começa um processo de privatização desenfreada, e que não vou detalhar aqui agora, quando é bem o caso, mas que, felizmente, e eu era lá, da Câmara dos Deputados nessa época, o Almirante Bento me conheceu nesse período, nós lutamos muito para segurar algumas coisas, e conseguimos segurar, foi uma sorte enorme, entre as quais segurar a Petrobras. A Petrobras, eu sou testemunha, ela estava para ser privatizada. Eu tenho um livro escrito sobre esse assunto, documento os discursos, discutia-se isso. Eu era considerado um xiita, porque nem a Petrobras se aceita privatizar, não quer nada. Tinha uma lista oficial de empresas que iam ser privatizadas. E privatizaram diversas. E já estava na linha de... A Petrobras era das últimas, porque eles sabiam que a comoção era maior na nação. Mas ia entrar Chesse, ia entrar Itaipu, ia entrar Tucuruí, ia entrar o Banco do Brasil, ia entrar a Caixa Econômica Federal, tudo isso está na lista. E lá no fundo, a Petrobras. Bom, felizmente, a coisa caminhou no meio do caminho, a gente conseguiu dar um outro destino. Mas o certo é que esse processo nos trouxe grandes problemas. Terminou a década de 90, nós mudamos o rumo da história de novo. Fomos ao reencontro com a nossa trajetória histórica. Terminou o período no qual nós lutávamos pelo Estado mínimo. Estado mínimo que deu nessa privatização, privatiza para diminuir o Estado, privatiza para diminuir o Estado, terminou, deixando de ser assim um objetivo em si, e nós passamos a lutar por um Estado necessário. Nem mínimo, nem grande. É o preciso. O que precisa. É o Estado necessário. E um tipo de desenvolvimento que até então a gente não fazia com essa clareza, que é o desenvolvimento com inclusão social. E começamos então a entrar. Vamos fazer desenvolvimento, sim. Em particular, retomando os índices históricos de desenvolvimento, mas com inclusão social. Foi o que nós tentamos fazer nesse período todo mais recente.